vendo aqui algumas pesquisas em umas universidades americanas sobre casamento, porque eu tava querendo ver o que em termos acadêmicos se fala sobre relacionamentos, né? A Red Pill fala muita coisa, né, e muita merda. A gente tem que admitir que algumas coisas fazem muito sentido, outras são pseudociência pura. Eu tava querendo dar uma olhada no meio acadêmico, o que se pensa sobre. Descobri, né, várias coisas, tanto que eu até gravei um vídeo aí, o último vídeo que eu falei pra vocês foi sobre relacionamentos funcionais, e eu utilizei até dados, né? Eu não sei se eu citei diretamente esses dados, mas eu utilizei esses dados que eu tinha já lido nessas pesquisas. Que é, por exemplo, o fato: quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais feliz ela é. Isso é até muito interessante, né? Que a gente tem um coping, né, que fala que dinheiro não traz felicidade. Mentira! Foram realizadas diversas pesquisas em cima disso, e quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais feliz ela é, né? E, obviamente, aquilo dali era medido. A pessoa, toda vez que se sentisse feliz durante o dia, tinha que apertar um botão que era enviado. Acho que a última pesquisa que foi feita era até pelo smartwatch da pessoa, né? E a pessoa enviava ali via aplicativo que ela estava feliz, e foi, obviamente, constatado que quanto mais rica uma pessoa era, mais feliz ela era, né? Obviamente, tem um fato que ele é importante, não tem como você retirar. Se uma pessoa é infeliz, né, e essa infelicidade ela é causada por alguma frustração que esteja externa a dinheiro, por exemplo, ela não é feliz no casamento, ela tem depressão clínica, ela tem problema de ansiedade, mais dinheiro não resolve o problema. O que é óbvio, né? Porque se o problema ele vem de uma coisa externa ao dinheiro, como é que mais dinheiro vai resolver? Mas se uma pessoa ela já não tem um caso grave, se uma pessoa normal, ela não tem depressão clínica, ela não é uma pessoa totalmente frustrada com a família dela, ela não tá querendo se matar, quanto mais dinheiro você dá pra ela, mais feliz ela fica. Olha só que incrível. Eu citei dinheiro, eu acho que eu citei virgindade também, com certeza eu citei, porque o que mais tem é isso. Tem uma pedroca de pesquisa gigante, né? Vocês podem colocar aí, bota no Google acadêmico, aí pesquisa sobre virgindade, correlação entre virgindade e casamento. Bota em inglês que é melhor, que vocês vão pegar aí o Instituto de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, ele agrupa muito, né? Muitos estudos aí em relação a isso. Eu achei alguns muito interessantes, né? Vocês sabiam que a menor taxa de divórcio está entre pessoas que casam virgens, né? Já pessoas que têm relacionamentos sexuais antes do casamento têm uma taxa de divórcio muito maior. Só que esse de relação sexual antes do casamento é bem extenso, há uma exceção para isso. Se a pessoa ela fez sexo antes de casar, mas ela fez sexo antes de casar com a pessoa que ela casou e ficou só com aquela pessoa, né, obviamente, ali, a taxa de divórcio dela é diminuta. Então, cara, são coisas muito interessantes, muito interessantes. Tem várias paradas que fazem sentido. E quando você vai pesquisando isso, você vai vendo que, por exemplo, mães que ficam em casa cuidando da casa, né, que não saem para trabalhar. Casais que a mulher fica em casa são casais que têm a menor taxa de divórcio. Pessoas que casam virgem têm taxa de divórcio infinitamente menor do que pessoas que casam sem ser virgens, né? Inclusive, mulheres que casaram virgens são mais felizes no casamento do que mulheres que não casaram. Isso bate de frente com a coisa que a gente ouve na mídia direto. Não, o sexo antes do casamento é melhor porque você vai ser mais feliz porque você vai saber se tem compatibilidade ou não. Primeiro tem que experimentar. E não, né? Numerologicamente falando, em termos de números, de pesquisa, pessoas que casam virgens, elas são mais felizes. Olha só que impressionante, mais felizes no casamento. E aí você começa a pegar, né? Beleza, casais que têm mais condição financeira são mais felizes, casais onde a mulher fica em casa tem taxa de divórcio menor e taxa de natalidade maior, casais onde se casaram virgem tem taxa de divórcio menor e mais felicidade, casais que fazem mais sexo são mais felizes. E você vai buscando e você vai pegando essas informações e elas vão se agrupando muito dentro de um padrão bem
tradicional, mas não naquele tradicional que eu tenho raiva. Eu já falei pra vocês aqui, vocês já sabem que eu já fiz uns 10 vídeos falando. Eu tenho raiva de conservadorismo, né? Desses caras conserva cookie. Eu tenho raiva da cara, dá vontade de dar um soco na cara deles. Que são aqueles caras hipócritas que falam de tradição, bons costumes, mas quer voltar pros anos 40. Quer arrumar uma mulher virgem e uma mãe solteira pra poder trair a esposa dele. Esse tipo de gente que irrita, né? Aquela carinha de otário que as pessoas têm. Mas se você começa a abarcar o que os estudos mostram, os padrões tradicionais, e aqui eu tô falando de tradicional de verdade, né? Eu tô falando, por exemplo, da tradição cristã, que é uma tradição milenar. Eles estão certos. O que não é muita surpresa, né? Se você levar em consideração que o cristianismo existe há 2.000 anos, o judaísmo existe há 6.000, você tem aí 6.000 anos de história de uma tradição, de uma cultura que deu certo. Alguém aqui vai me dizer que os judeus eles não são um povo bem-sucedido? São, né? E vamos convir, o Ocidente hoje ele está falindo. Mas o Ocidente ele se levantou das cinzas e se tornou a maior potência no planeta, dominando o Oriente graças ao cristianismo. Então, meio que foram 2.000 anos de histórias que provaram que os caras não estão de bobeira, né? Eu gosto muito de uma coisa que os hermetistas, que são a galera que mexe aí com um pouco com magia, eles falam, que é a verdade é descoberta com o teste de Cronos. Bonito, né? Cronos ele era o deus do tempo para os gregos, né? Então, a verdade era descoberta com o passar do tempo. E você tem 2.000 anos de história cristã que mostram que não é bem como as pessoas falam hoje em dia. Eu acho até isso interessante porque a gente tem uma visão às vezes tão limitada, né? A gente para pensar e a gente acha que o mundo sempre foi assim. Mas não. Se você pega as pesquisas, você vai ver que antes da década de 40, a probabilidade de você casar com uma mulher virgem era de mais de 70%. Depois dos anos 60, 70, que foi quando a geração de 40 se tornou adulto, né? Lá para os anos 60, esse número ele caiu para quase 40%. Então, teve uma queda, tipo assim, de uma maioria absoluta para minoria. É impressionante, é impressionante. Vieram revoluções sexuais, revoluções feministas. O mundo não era o que é. Isso é impressionante porque a gente para pensar o quão poderoso o ser humano era. Nós podemos refazer toda a história. Mas eu não vou ir devaneando muito por isso daí, né? O ponto que eu quero trazer é muito mais puxado para cá, né? Pra gente trazer essas observações de como muitos problemas hoje em dia eles existem. Estou bebendo água aqui. Muitos dos problemas hoje em dia eles existem por causa da forma que a gente olha o mundo. Claro, os problemas eles seriam diferentes, né? Você teria outros problemas, mas não os problemas de hoje em dia. Por exemplo, se você conversar com o seu avô e você perguntar para ele sobre a atração genuína e negociada, a visão que o seu avô... Pergunta para sua avó, que ela é mulher, a visão que ela vai ter sobre como escolher um parceiro é totalmente diferente de uma novinha hoje, né? A visão da sua avó, ela era muito provavelmente baseada em ele tem que ser trabalhador, tem que vir de uma boa família, tem que respeitar os pais, muito mais ligadas a padrões morais do que a padrões de vida mesmo, né? Inclusive eu tô falando isso porque eu tenho uma história legal para poder contar. Eu tava conversando com uma idosa e ela tava me contando como que ela escolheu o marido dela em detrimento de um cara que era rico, né? E a gente sabe que o cara era rico porque o cara tinha um carro. Isso a gente tá falando quando ela era nova, há uns 10.000 anos atrás, quando ela era nova. O cara era rico. E ela não ficou com esse cara rico porque esse cara era um cara sem padrão. Ele era um cara que bebia pra caraca, mas não era nem o bebê, que eu acho que o bebê era até normal. Ele era um cara que desrespeitava, agredia os pais. Então era uma coisa muito mal vista a ponto de impedir
E hoje eu tenho as minhas dúvidas se uma mulher ela não casaria com um Neymar, mesmo que o Neymar desse um soco na cara da própria mãe, né? Então, a visão que a gente tem de mundo, ela mudou de uma maneira realmente abrupta, e hoje a gente tem essa outra construção. Aí algumas pessoas elas vão dar aí o mérito de resgatar o Ocidente ao cristianismo. E eu tenho as minhas dúvidas. Eu não acredito que o Ocidente ele possa ser resgatado. Essa é a minha grande vibe. Nós tivemos aí pessoas grandiosas no nosso meio. Inclusive, o próprio Newman, ele é um exemplo disso. Cara, o Newman é inteligente pra caraca. Ele esteve aí na fundação do movimento Red Pill no Brasil. Quem não considera isso é idiota. Porque foi o que aconteceu. A história é essa, né? E, cara, o Newman, ele é um cara que ele saiu, ele abandonou um pouco isso. E ele foi muito pra vibe de salvar o Ocidente. Mas salvar o Ocidente é virtualmente impossível, né? É virtualmente impossível. Por quê? Porque a instituição cristianismo é uma instituição completamente falida. Por isso a instituição casamento é falida. Quando a gente começa a estudar sobre casamento de uma perspectiva mais acadêmica, você começa a perceber, cara, que o motivo que o casamento dá errado hoje em dia é porque a igreja deu errado. A instituição igreja, de maneira geral, né? Seja você protestante tal qual eu sou, que nós temos aí 500 anos de história, só você seja católico que tem 2.000 anos de história. A instituição está falida, né? Ela está quebrada, ela está destruída. E é muito simples você perceber isso. Vai em qualquer igreja evangélica e procure um pastor que esteja realmente pregando uma visão ortodoxa da Bíblia. Não tem, né? Não tem. Se você for parar para pensar quais são os maiores conglomerados cristãos que existem hoje no Brasil, você vai ter a Universal. Ela não passa nem perto de ser uma igreja ortodoxa. Aí você pega as outras igrejas, Mundial, Advec, cara, nenhuma delas passam perto de ser uma igreja ortodoxa. Se você for pegar a Convenção das Assembleias de Deus, que é uma briga. A Assembleia de Deus é tapa na cara, soco, dedo no olho. Existem 490 milhões de tipos de Assembleias de Deus diferentes. E todas elas abarcadas debaixo de uma convenção. Você vai visitando uma atrás da outra, e você não acha uma visão ortodoxa de cristianismo, né? Mesmo aqueles que são um pouco mais ortodoxos, que são a igreja reformada, você vai ter alguns nomes. Você vai ter um Paulo Júnior, você vai ter um Augusto Nicodemos. Eles têm uma visão ortodoxa das escrituras, mas eles são minoria dentro do próprio meio que eles estão inseridos. Então é impressionante você ver que não existe uma visão ortodoxa de cristianismo hoje em dia. O cristianismo ortodoxo morreu, né? E aí, sem o cristianismo ortodoxo, sem a cristandade, né, no meio protestante, alguns vão se refugiar no catolicismo. E o catolicismo, ele tá uma merda, né? Desculpem a todos os irmãos católicos aí que estão me ouvindo, mas o catolicismo, ele é tão vergonhoso quanto o protestantismo, né? Se não, já foi muito pior, tá? O catolicismo, ele foi muito pior do que o protestantismo é hoje, mas ele se recuperou, mas ele ainda é uma visão bem vergonhosa, muito vergonhosa do cristianismo, né? Você vê os padrões que são feitos hoje em dia, a forma que é liderado um culto católico é totalmente não ortodoxa. Então não se existe um apreço à tradição e um apego à formação da família como uma célula base, a manutenção das pessoas, uma visão casta e pura dentro da igreja católica. Ela não passa nem perto, né? Não passa nem perto. E eu sei o que alguns católicos vão dizer, mas é só procurar um padre bom. Essa desculpa usa-se na protestante também, é só procurar um pastor bom. Pega um avião, vai pra Franca e vai morar lá em São Paulo e seja ali da igreja do pastor Paulo Júnior. Mas essa não é uma solução, né? Essa não é uma solução. Se você fosse pensar em uma solução a nível sociedade, você teria que ter uma reforma estrutural que vai da base até em cima. E falando a nível católico, poxa, sejam sinceros, a igreja católica ela é tomada por política, né? Os bispos católicos, poxa, não me falem que não é política pura.
Você teria que ter uma reforma, primeiro, gigantesca dentro da Igreja Católica. Aí você teria, ou nas evangélicas também, né? As evangélicas seriam até mais difíceis. Você teria que ter uma reforma, uma unificação entre todas as igrejas evangélicas, né? A católica você teria que ter só uma reforma, ela já é uma, então não precisaria se unificar. E você precisaria de uma junção novamente entre religião e Estado. E uma dominância cristã e uma submissão do poder estatal à religião cristã. Captou? Só que esse tipo de reforma não vai ser feito em lugar nenhum no Ocidente. Porque a ideia que nós temos hoje em dia de uma política secularizada, a insubmissão às bases religiosas e a política que ela já foi tomada, as igrejas, todas elas foram tomadas por uma cosmovisão totalmente anti-ortodoxa, vai impedir qualquer tipo de restauração a nível social. E isso, cara, me leva a uma conclusão que é o seguinte: o macro, a sociedade ocidental, ela não pode ser salva. Não pode. O Ocidente, ele não pode ser salvo. Não a nível institucional, né? Uma vez que a gente tem essa cosmovisão, a gente passa a pensar o que é o melhor para a nossa vida. E quando a gente olha para pensar o que é melhor para a nossa vida, nós vamos acabar esbarrando em muitos padrões tradicionais, né? Claro, eu não estou aqui para dizer que você... vamos então seguir uma visão ortodoxa. Não, nós vamos esbarrar em muitos padrões tradicionais. Isso meio que divide, se a gente for parar para pensar, a nossa vida de uma maneira bem simples, né? Muito, muito simples. Por exemplo, em termos de relacionamento. Ou o homem ele adentra em um relacionamento para viver uma visão ortodoxa, antiga, antiquada, né? Cristã medieval de relacionamento, vivendo padrões que sejam realmente tradicionais, esposa em casa cuidando dos filhos, casar virgem, tal. Ou é melhor você viver solteiro e não adentrar no casamento. Porque a proposta do casamento modernoso, ela é custosa ao homem, né? Ela é custosa ao homem. E isso faz muita falta ao Raccoon aqui na comunidade, porque ele trazia muito essa visão de mostrar como que o casamento é uma coisa custosa. E que uma vez que você tira a autoridade do homem, né, do relacionamento, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena se relacionar. Aí alguns, obviamente, se você tiver uma visão ortodoxa, cristã do que eu estou falando, vão falar, bom, então eu vou viver uma castidade. Eu vou abandonar completamente os relacionamentos. Outros vão ter uma visão migtal do mundo. Eu tenho meus dilemas com o migtal, né? Eu tenho meus problemas com o migtal. Mas isso é uma visão que observa-se muito maior. Isso começa a economizar muito tempo. Por quê? Porque você não pode salvar o Ocidente culturalmente. Você não pode salvar o país política e economicamente. Se você parar para pensar hoje, os Estados Unidos ele deve mais do que ele arrecada. Os Estados Unidos é um país deficitário. Não tem o que fazer. Ou a indústria norte-americana ela vai ter uma nova revolução e eles vão dar uma volta por cima milagrosa, coisa que não vai acontecer, ou inevitavelmente os Estados Unidos vai fazer o quê? Falir. E junto com ele vai toda a Europa, e junto com toda a Europa vai todo o Ocidente, né? Todo o Ocidente vai junto. Você não tem como evitar. Você tem um déficit previdenciário, você tem a desvalorização inflacionária das moedas em todo o Ocidente, você tem uma carga de endividamento dos países gigantesca. O Brasil deve 70% do PIB, né? Os Estados Unidos devem mais de 100% do PIB. Mais de 100% do PIB. Para cada R$1 que os Estados Unidos arrecada, ele deve 1,30. É impressionante. E
Tem como você frear essa locomotiva? Não. Então, eu sou dessa visão de que a briga política, Lula, Bolsonaro, não sei quem e não sei quem lá, é simplesmente um teatro, tá? É um teatro, é um palácio de marionete, não faz realmente diferença. Lula, Bolsonaro, Alckmin, Amoedo, não sei, delegado da Cunha, aquele cara do... Ó a moto aí. Aquele cara do Glória a Deus, Cabo Daciolo. Alguém vai mudar o fato da gente ter uma pirâmide financeira chamada Previdência Social, que ela não vai se manter e ela vai quebrar, e os idosos da nossa geração ou da próxima não vão ter aposentadoria? Não vai, isso é inevitável. Então, que diferença faz entre político A e político B? É só questão de acelerar o processo. Então, será que vale perdermos tempo da nossa vida discutindo Bolsonaro, Lula, discutindo o governador, discutindo o deputado? Vale a pena a gente perder tempo da nossa vida discutindo política? Não vale. Não vale porque a gente já entrou num processo autodestrutivo. O modelo, né? O modelo da social-democracia, ele deu merda, deu pane. Ele vai falir. A social-democracia, que ela está presente em todo o Ocidente, vai falir. E os modelos social-democratas, eles já estão falados ao fim. Pouco importa quem vai estar dirigindo o carro na hora. O carro já caiu da ribanceira. Então, que diferença faz o motorista do carro se o carro já caiu da ribanceira? E em vez desse olhar mais macro, olhar no micro. Ora, que profissões elas são realmente úteis? Como eu posso realmente ser capacitado nessa profissão a ponto de não ser mandado embora? Como eu posso me prevenir de maneira individual a qualquer crise política? E aí a gente sai muito dessa visão política e a gente começa entrando na visão mais preparacionista da vida. Será que eu deveria estocar comida? Será que eu deveria estocar água? Será que eu deveria começar a produzir alimento? Será que eu deveria continuar na minha profissão, que ela é totalmente descartável, ou eu deveria trocar a minha profissão por uma coisa que seja realmente útil, de suma importância social, e que em período de paz, período de guerra, período de ordem, período de caos, eu vou continuar sendo útil e meus serviços vão continuar sendo úteis. Por mais que o sistema ele colapse, ainda vão precisar de mim. Um médico, um enfermeiro, um policial, né? Um bombeiro. Meu amigo, vai ser útil em qualquer período. Se você imaginar uma crise econômica, né? Você vai precisar de policiais. Se você imaginar o Mad Max, o governo caiu, está tudo pegando fogo, apocalipse zumbi, os caras que sabem fazer segurança, possuem armas, cara, um batalhão da polícia com certeza vai virar tipo um Negan do The Walking Dead, porque é um cara útil para a sociedade. Um veterinário é útil para a sociedade. Diferente de, sei lá o que, um TikToker, um YouTuber. Tá, dá pra você ganhar dinheiro com o YouTube, dá pra ganhar dinheiro com o TikTok, mas isso não te torna útil. Claro, o dinheiro é útil. Se você é um multimilionário aí no TikTok e tá me ouvindo, parabéns, use o seu dinheiro para algo útil. E aí você começa a entender, cara, não existe uma salvação no macro. O macro da política não vai me salvar, Lula não vai me salvar, Bolsonaro não vai me salvar, o Moedo não vai me salvar. Eu preciso me salvar, eu preciso me manter. Eu preciso fazer minhas reservas financeiras. Eu preciso me controlar financeiramente, gastar menos do que eu ganho, porque eu preciso. Porque isso daqui vai cair. E se não cair comigo, vai cair com meus filhos. Se não cair com meus filhos, vai cair com meus netos. A menos que você seja totalmente migtal e não vai ter filho nem neto. Aí foda-se, mas ainda assim tu deveria cuidar de si mesmo, né? E ter muito mais essa visão. Eu acho que o que a gente vai acabar... A essência da Red Pill de verdade, né, do cara realmente enxergar o mundo,
é ele começar a abandonar a visão política e ir para uma visão preparacionista. As duas são com P, mas são diferentes, né? A nível de relacionamento, por exemplo, não vai haver uma macro-revolução. Se o cara quiser casar, ele tiver a vibe de casamento, porque tem gente que tem. Adequado seria ele assistir aqueles vídeos que eu falei, que não dão segurança de nada, e tentar arrumar uma mulher o menos problemática possível. Mas uma salvação, temos que salvar um Ocidente, um Deus vult, vamos invadir Jerusalém, não vai acontecer. E essas visões de macros, elas são perdas de tempo. A gente tem que olhar para o micro. Aí quando eu pego um cara igual o professor Afonso, do Ciência de Verdade, o cara fica pensando, ele que tá certo. Veja, você pega um cara igual o Afonso, né, que é um seguidor do Pastor Dal. Se vocês conhecem o Pastor Dal. O Pastor Dal é um cara lá dos Estados Unidos, que ele olhou para os Estados Unidos e falou assim, não gosto dessa cultura. Não gosto dessa cultura. Eu vou sair dessa cultura. O cara foi lá, arrumou um sítio, levou a comunidade, a igreja dele para dentro daquele sítio, fez uma comunidade e eles fizeram um estado à parte. Então, o Pastor Dal mesmo é casado, o Pastor Dal tem 3 esposas, tem poligamia lá na parada dele, né? Não para todo mundo, mas para alguns. E ele tem acesso aí a essa poligamia. O cara tem 3 esposas. O cara vive como se ele estivesse vivendo no Israel, no antigo Israel. Que cara foda. Que cara foda. Não que você deve fazer o que ele fez, mas que cara foda. Por quê? Porque ele é um cara que olhou para o macro, viu, não tem solução, não estou satisfeito, vou fazer um micro. E foi para o meio do mato com a galera da igreja dele e fez o mundo dele à parte. A sociedade não está boa? Vou construir a minha própria sociedade. Focou no micro. Claro, você vai construir uma sociedade nova? Muito provavelmente não. Mas para a maioria dos caras que falam que não querem relacionamentos, não querem... Cara, é muito simples. É olhar para você, é focar muito na sua profissão, é focar em ganhar dinheiro, é focar em gastar menos do que você ganha, investir de maneira positiva esse dinheiro, né? Que você vai precisar no futuro, uma coisa que ninguém leva em consideração é que você vai ficar velho e alguém vai ter que cuidar de você, então tu vai precisar do dinheiro no futuro. Cuidar da sua própria saúde, porque essa porra vai fazer falta lá na frente. E focar no micro, focar naquilo que você tem controle. E aí vem muito aquela parada de vocação, né? Pô, mas minha vocação é jogar futebol. Jogar futebol vai te dar dinheiro? Não. Então, eu não vou falar caga pra sua vocação. Continua com a sua vocação, jogar bola. Jogue bola todo sábado, mas arruma uma profissão que te dá dinheiro. Eu acho que isso falta muito nos homens hoje em dia, nessa visão micro. Cara, o meu sonho é ser pintor. Você, meu amigo, você não vai ganhar R$1 pintando. No Brasil, 2023, recessão, crise econômica. Você tá achando que tu vai ganhar dinheiro pintando quadro? Não vai. Pinta teu quadro. Tu quer ser um pintor? Abre o Instagram. Faz um Instagram para as suas pinturas. Pinta quadros e joga no Instagram. Pinta quadros e joga no Instagram. Deixa a galera te seguindo e conhecendo tua obra, teu trabalho, gostando de você. Show, faz tua vocação. Agora, vamos trabalhar? O que tá dando dinheiro? O que tá fazendo a coisa acontecer? Né? Porra, pra mim faz... mas eu sou um pintor. Pra mim faz muito mais sentido. Se você quer pintar quadro, você virar um pintor mesmo, um pintor de carro, um pintor de casa, e ganhar aí R$200 por dia, R$150 por dia que seja, e ganhar dinheiro pintando carro, e faz os teus quadros também, bota teu quadro no Instagram, do que você ficar tentando batendo na maçaneta ali. Eu vou dando um murro em ponta de faca. Não, eu vou virar pintor, eu vou ganhar dinheiro com meus quadros. Não vai. Sabe o que tu vai virar? Tu vai virar um merda desse ali do Posto 9 que fica vendendo arte na praia e ninguém quer comprar. Então, senhores, a nossa vida ela tá focada aqui, é no micro. É no micro.
Ah, meu amigo, eu sou um homem tradicional, eu sou um homem cristão. Eu quero viver uma vida cristã. Faça isso no micro. Arruma uma mulher que também queira. Se tiver por aí, encontra, se vira. Vai pro meio do mato, funda a tua própria sociedade. Faz igual o Pastor Dal fez. Não, meu amigo, eu quero ser migtal. Ótimo, vamos ser migtal, vamos trabalhar, vamos ganhar grana, vamos juntar tudo que tu vai precisar, que tu vai virar um velho podre, que alguém vai ter que cuidar de você. Vamos fazer as coisas acontecerem, vamos colocar a mão na massa. Por quê? Porque esse mundo teórico, esse mundo do não, vai acontecer, tá vindo Lula aí, ou não, a gente vai fazer uma reforma, a Igreja Católica vai tomar. Não vai, a Igreja Católica não vai tomar tudo, tá? O Exército, não faltam 72 horas, o Exército não vai tomar nada, tá bom, direitistas? O comunismo não resolve o problema, a União Soviética caiu, tá bom, esquerdistas? A Igreja Católica não vai passar por uma grande reforma. Esconde esse teu capacete que tá fazendo vergonha, você usando um capacete de cruzado, tá? Até porque, se você fosse para fazer uma arma, tu não ia ir com um capacete ou uma espada. Tu ia ter que ir com, sei lá, um fuzil e com uma bomba nuclear. Então tu não tem... Uma espada não resolve merda nenhuma. Não vai ter uma reforma católica, não vai ter uma puta reforma religiosa gigantesca, né? Se você é protestante, você já ouviu. Este é o ano do avivamento. Deus vai trazer um avivamento sobre essa nação. Adivinha? Não vai trazer. Então, não vai ter avivamento, não vai ter reforma, não vai ter salvador político, não vai ter 72 horas, não vai ter comunismo, não vai ter nada. Só tem você e você. Agora, se você não sabe lidar com isso, top. Aprenda. Porque no final do dia, meu amigo, só tem você. Mão na massa. Mão na massa. Não tá feliz com a sociedade? Faz igual o Pastor Dal, ele criou outra. Bota a mão na massa. E resolve os teus problemas. Assume no peito e bola pra frente.